Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Congresso Nacional de Arquitetura e Engenharia de Dados. Eu sou Ivan Zachuk e vou bater um papo hoje com vocês sobre a minha trajetória, sobre como eu me tornei um engenheiro de dados, quais foram os passos, como que aconteceu essa transição. Então, o título da minha palestra hoje é Sou engenheiro de dados e agora? Espero que vocês possam aproveitar. Lembrando, quero deixar claro já desde o início que talvez não seja o único, com certeza não é o único caminho a ser trilhado para se tornar um engenheiro, mas eu quero compartilhar um pouco sobre como foi esse processo vindo da minha carreira. Então, eu sou Ivan Zachuk, como eu já disse, sou formado em engenharia de computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é onde eu estou morando. No final do ano, eu terminei meu MBA em Tecnologia para Negócios, Big Data, Data Science e Inteligência Artificial pela PUC do Rio Grande do Sul. E agora, esse ano, eu comecei uma especialização em Arquitetura de Soluções. Então, acho que tem muito da minha parte acadêmica que fala bastante de como eu cheguei até aqui. O MBA ali da PUC foi uma coisa muito legal que abriu muito a minha visão sobre como usar dados para realmente agregar em cima do negócio. Então, não só a parte técnica, ele foi muito mais voltado para negócio, como o próprio nome diz, mas com professores ali que realmente fizeram a diferença para abrir a mente e conseguir entender mais esse contexto todo. Já a especialização que eu comecei na PUC de Minas é muito mais focado agora para o lado técnico, desenvolver mais hard skills ali que eu consiga realmente aplicar e elevar o nível das minhas entregas. Eu vou entrar mais em detalhes para frente para a gente conseguir entender por que eu escolhi essa pós agora de especialização em arquitetura, qual que é a diferença, o que tem de cenário aí na engenharia de dados. Aqui no lado de esquerdo tem a fotinha, que esse sou eu, a minha namorada e a nossa pequena leoa, Nala, que então a gente mora em Ponta Grossa, no Paraná. Temos uma vida bem legal e eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da minha trajetória. Ok, Ivan, mas e por onde você passou? Quais foram suas experiências? Como que foi seu trabalho até chegar aqui? Então vamos lá. Minhas experiências depois de formado na UEPG, eu comecei a trabalhar na Serra Verde Transportes, uma transportadora que ficava em Carambeí, uma cidadezinha bem próxima aqui de Ponta Grossa. Lá eu comecei como analista de projetos. A principal missão que eu tinha lá era quando eu entrei, tinha um recém-instalado, implantado, estavam implantando um ERP e esse ERP precisava de alguns ajustes ali, melhorar a questão de organização, cadastros, entender melhor. Então, eu, como analista de projetos, eu fiz muito a ponte entre a empresa do ERP e a transportadora. E como a gente foi melhorando tudo, foi vendo vários relatórios, começou a surgir a necessidade de explorar mais a fundo esses relatórios. Então, com isso, começou a ser falado de BI. A própria empresa que disponibilizava o ERP também tinha um serviço de BI, então começou lá com o ClickView. Fomos desenvolvendo vários desses relatórios, dessas visões em painéis BI, e eu sempre como estava como a ponte entre a minha empresa e a empresa que prestava o serviço. Então, estava sempre nesse meio, conhecia o, o responsável pelo BI, então a gente conversava bastante e tinha uma relação próxima, e foi aí que eu comecei a me interessar. Achei muito interessante a ferramenta, foi talvez o primeiro contato que eu tive assim com o BI, com o ClickView nessa época. E eu achei sensacional. E aí comecei a brincar, realmente brincar, pegava planilhas de Excel ali na Serra Verde e transformava em relatório, tentava fazer algumas análises, fazia alguns levantamentos e acabei pegando bastante gosto, fui estudando, fui me buscando mais conhecimento. E aí que eu acabei usando, mas muito como um reforço do dia a dia do que propriamente a minha posição de fato. Quando eu saí da Serra Verde, eu comecei uma jornada na Unimed Ponta Grossa, aqui no Paraná.
E ali, na Unimed, eu já entrei como analista de BI mesmo. Então, o foco já era desenvolvimento do BI, também com o ClickView. Então, as duas experiências aí com o ClickView. E aí, na Unimed, eu era responsável pelo desenvolvimento de BIs da parte da controladoria e planejamento estratégico. A Unimed tem muito forte a questão do BSC, de indicadores, de orçamento. Então, isso era muito utilizado dentro do BI. Desenvolvi muitos indicadores dentro do BI para BSC. Muita coisa para contabilidade, também para ajudar na gestão do dia a dia ali, de melhorar, de automatizar algumas visões, algumas tomadas de decisão. Então foi bem interessante também. E aí acabou surgindo uma oportunidade na Unimed Blumenau. Na Unimed Blumenau, então um grande amigo meu virou gerente. E quando ele começou a estruturar, a pensar em uma área de dados, a gente acabou conversando e acabou surgindo a oportunidade de viver em terras catarinenses. Também entrei na Unimed Blumenau, responsável pela parte de BI, agora usando o ClickSense, ferramentas da mesma empresa, porém com suas diferenças. E com isso também ali, mesmo são parecidos, mas o contexto era um pouco diferente. A gente acabou desenvolvendo várias coisas primeiro para a própria TI, gerenciamento de OS, estratégia, foi verificando várias coisas de painéis ali. Fiz bastante a questão do fluxo do desenvolvimento, metodologia de desenvolvimento, então foi um período muito, muito interessante. Fiquei um bom tempo ali também, e aí teve muita coisa de BSC também, como eu comentei na Unimed, sempre é muito forte essa questão do Balance Scorecard para análise de desempenho, ver como que estão as coisas, do planejamento estratégico. Porém, aconteceram N coisas e acabei começando a minha jornada dentro da Ambev Tech. Ainda quando eu entrei na Ambev Tech, ela era a HBSys, tinha acabado de ser adquirida pela Ambev. Então, eu entrei para compor o time que era da HBSys, pensando em crescer o time de Analytics. Foi um dos primeiros a chegar ali no time. Trabalhava muito mais aqui nessa parte agora como se fosse com o back-end do BI, que era muito mais olhando para as fatos e dimensões, usando muito SQL, usando o Talend Open Studio lá no começo, criando as fatos, dimensões, entendendo o contexto de negócio, colocando isso para rodar, criando os indicadores. E aí entrou então algumas ferramentas a mais. E na Ambev a questão de visualização de dados era totalmente no Power BI. Então era muito mais voltado para as ferramentas Microsoft. Vinha no mundo do clique, então vim para cá no mundo mais de código mesmo, mais SQL, e o Talend que era Open Studio e Open Source, né? Com isso a questão de entregas mudou um pouco. Então na parte que anteriormente eu fazia todo o processo, desde a criação, levantamento de requisitos, entendimento até a entrega do painel, do dashboard. Agora não, eu ficava mais com a parte de trás, com o background, garantindo que o Power BI plugasse e tivesse o melhor desempenho possível apenas na visualização, sem ter que fazer muito cálculo, sem ter que forçar muito nessa parte. Passou um tempo, começaram a ter várias conversas com o meu coordenador na época também, que é um cara que me ajudou muito na questão de carreira, como evoluir, e começou a conversa de virar engenheiro de dados. Então eu tinha muito do cientista de dados, a gente ouvia muito em toda parte, cientista de dados, cientista de dados, cientista de dados, um hype assim muito grande, parecia uma profissão sensacional e realmente é, mas tem muita questão do perfil que a gente vai ver um pouquinho ali para frente. Eu tinha o foco disso e acabei quando eu comecei a conhecer um pouco mais da engenharia de dados, foi uma coisa muito interessante que acabou me ganhando de uma forma muito inesperada até. Quando eu virei o engenheiro de dados dentro da BevTech, a gente participava do time de plataforma, que era um time que começou a criar, desenvolver toda a questão do Data Lake da Ambev. E aí a minha squad era responsável por ingerir os dados de inteligência do mercado. Então, dados que eram mais cross da companhia, então a gente começou a usar outras ferramentas agora.
sempre voltado para a stack da Microsoft, mas usava o Data Factory, usava o Databricks, o Data Lake da Microsoft, então teve uma experiência muito legal aí, tivemos muitas entregas e muito aprendizado. E atualmente estou na GAVB, uma consultoria do Rio Grande, que acabou de ser adquirida pelo Grupo Boticário, então também vem muitas mudanças por aí, acredito eu. Estou ansioso, acho. Eu tenho pouco tempo de casa, mas já estou aprendendo muito, trabalhando bastante também, então é um desafio novo. E na GAVB já mudou um pouco mais as ferramentas de novo. Agora o que eu uso muito mais é o Apache Airflow, que a gente vai ver para frente também essas ferramentas e o contexto. E uso também o PySpark, só que um pouquinho diferente, que a gente vai conversar um pouquinho ali para frente. Mas são esses passos que me fizeram chegar hoje, sendo engenheiro de dados, tendo o meu conhecimento, a minha experiência, eu acho que tudo isso é muito agregador. Existem várias formas de se tornar um engenheiro de dados, ou melhor, não existe fórmula certa. Deve ter muita gente que vem da engenharia de software, tem muita gente que vem de um outro caminho e acaba aprendendo. Então é uma área que tem crescido demais, tem muita oportunidade mesmo, e tem bastante material para a gente conseguir aprender, que é um outro ponto que eu quero tocar também aqui para frente. Dados, muitos dados mesmo. Acho que isso aqui é uma coisa que faz total diferença no nosso dia a dia. Aqui tem um gráfico falando de 1 minuto de internet em 2020. Se a gente começar a olhar, tem muita coisa acontecendo com streaming, com vídeo, Facebook, com WhatsApp, Insta. Então é muito dado, é muita coisa que a gente precisa analisar, precisa colocar isso para ser disponível, que possa conseguir, eu consiga pegar esse dado, interpretar e transformar isso em um site, em uma tomada de decisão. Então é um desafio que a gente consegue ver que nesse gráfico aqui tem muita coisa acontecendo. E isso são das companhias grandes, né? E tem as nossas companhias que geram durante o dia N linhas de dados também saindo dos sistemas, tem as planilhas, tem o CSV, tem os TXT, tem várias formas que a gente tem de ter essa geração de dados. Então, cada vez mais está tendo um volume gigantesco de dados. E esses dados precisam ter um fluxo que eles entrem e possam ser utilizados pela parte do negócio. Isso é muito importante, porque o dado só por si não tem muita utilidade. Mas quando a gente junta tudo isso, consegue transformar isso em uma forma que eu consiga ir lá, ver esse dado, entender e usar no meu dia a dia, o valor dele é multiplicado por N. Então é muito mais importante ter esse dado de uma forma correta e que a gente possa utilizar. A pergunta número 1, eu acho que é bem legal isso, porque a gente tentar definir alguns papéis aqui para entender o contexto que entra o engenheiro de dados e os outros papéis dentro desse time de dados. Quem trabalha com isso? Eu coloquei alguns papéis principais aqui e que talvez tenha uma diferencinha de uma empresa para outra ou de um contexto, mas eu acho que com isso aqui dá para entender legal como funciona mais ou menos um time de dados. Então aqui tem um analista de dados ou analista de BI, o cientista de dados, o engenheiro de dados e o Analytics Translator. O outro nome para Analytics Translator também pode ser um analista de negócios voltado para dado, um PO, dependendo do lugar. Então tem. Mas eu coloquei 3 papéis aqui, 4 papéis, desculpa, para a gente tentar entender como que eles se integram. Vamos começar aqui pelo analista de dados, do analista de BI. Ele sempre vai ter uma visão mais do passado, do que aconteceu. Então, vou pegar os dados, vou carregar esses dados e entender o que aconteceu. E em cima disso, eu vou mostrando análise em dashboards, mas sempre do que foi e não do como vai ser. Talvez dê para interpretar algumas tendências, entender mais ou menos a movimentação, mas é um olhar sempre para o passado. Já o cientista de dados, ele tem um olhar para o futuro, que é tentar usar muita matemática e estatística para tentar antecipar cenários, hipóteses do que pode acontecer. Então, com base nesses dados do passado, eu faço uma visão
para o futuro. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Não tem como dizer que um é mais importante que o outro é menos importante, porque eu acho que são papéis complementares que têm todo a sua importância dentro de um time, dentro de uma companhia. Já o engenheiro de dados, ele tem o papel de fornecer a estrutura para que esses dois consigam trabalhar. Então, para que eles não tenham que ficar limpando o dado, perdendo muito tempo, entendendo como que está vários formatos. Não, o engenheiro vem e provê essa estrutura que tanto o cientista quanto o analista vão lá, plugam em algum lugar, num repositório centralizado, que já está confiável, está validado, e aí sim conseguem fazer seus dashboards, lançar suas hipóteses, seus algoritmos de previsão. E o Analytics Translator, o analista de negócio, ele tem a preocupação de fazer esse time todo mais técnico aqui gerar valor. Porque nada adianta a gente gastar horas com uma tecnologia, com algoritmos, com um dashboard, se isso aqui não estiver gerando valor para o negócio. Então, a principal questão aqui é valor. Todo esforço que a gente faz, ele precisa ter uma geração de valor, precisa entregar para o negócio algum diferencial. Dados têm um potencial enorme de mudar uma companhia. Tem vários cases, se procurarem na internet, vocês vão procurar de companhias que começaram a usar dados de uma forma muito mais ágil, integrada no dia a dia. O valor dessa companhia, entregue por essa companhia, mudou completamente. Então, é um papel bem delicado, porque ele precisa ser a ponte entre o negócio e o time técnico, entendendo fazer essas manobras e distribuindo esse valor ao longo do tempo, ok? Espero que tenha dado para entender. Como eu disse, quero repetir de novo. Esses papéis são os papéis básicos, talvez onde vocês trabalham existam mais papéis, ou vocês já ouviram falar de mais papéis, mas eu acredito muito que qualquer variação disso vem desses papéis aqui. Então, só para a gente deixar mais ou menos claro que nosso papo hoje vai ser muito mais focado aqui no engenheiro de dados que provê a estrutura. Pergunta número 2: como é uma arquitetura para Big Data? Esse é um ponto bem interessante porque existe N formas de fazer. Não existe uma forma certa, não existe uma bala de prata que resolva tudo. Porém, existem algumas boas práticas, alguns estudos levantados que fazem toda a diferença. Esse aqui é um slide de um grande curso que eu fiz do mestre Lua Moreno sobre Databricks, quando eu comecei minha trajetória como engenheiro. Então, eu acho que ele ilustra muito como é uma arquitetura de uma forma agnóstica, independente de cloud ou independente de se é open source, como é. Mas basicamente aqui a gente tem a arquitetura Lambda. O que é essa arquitetura Lambda? A gente consegue ver que tem dois fluxos aqui já. Então, existe um batch layer, que é a parte de lots, que a gente processa, digamos assim, massas de dados em determinada janela de tempo. Então uma vez por dia eu processo, uma vez a cada hora, duas vezes por dia, uma vez a cada 15 dias. Então ele tem uma janela de tempo definida. E aqui embaixo a gente tem o speed layer, que é o que acontece, velocidade, que o layer de entrega de mais rápida, são transmissões que acontecem automaticamente. A partir do momento que saiu o dado, eu já estou capturando. Então, como se ele estivesse ouvindo, esperando esse dado acontecer. Chegou o dado, eu processo. Chegou o dado, eu processo. E não depende de um agendamento. Então, começamos aqui com essas duas camadas. Ambas têm origem nas fontes de dados. As fontes de dados mais comuns para o batch layer, para a camada de lotes, são CSVs, JSONs, SQLs, planilhas, ou a questão dos sistemas das empresas também. Então, geralmente a gente consegue fazer isso por batch, está rodando em tanto tempo. Eu trabalhei muito mais com batches do que com o speed layer até hoje, então onde eu passei é muito mais questão de rodar isso de tempo em tempo. Eu preciso desses dados uma vez por dia atualizados com o D-1, que seria o dado de ontem. Então, de madrugada eu estou lá rodando. Então, foca muito mais nesse tipo de dado aqui. Já a parte de speed layer, a parte de streaming, que é de transmissão de dados mesmo, então que é que está acontecendo direto,
ele tem uma fonte um pouquinho diferente, pode vir lá do Spotify, por exemplo, ou YouTube. Você pega os dados que estão acontecendo toda hora, então você não tem um agendamento, e com isso você fica ali esperando o dado para que ele entre. Aqui a gente tem o Kafka e o Confluence para streaming, são talvez a principal plataforma que ele faz essa da pegada origem e colocar ele para o processamento. E aqui em cima a gente tem várias, tem o SQL, tem o Dataproc, tem a questão da Amazon, o próprio Hadoop. Então são ferramentas que ajudam a gente aqui a conseguir pegar esses dados que estão da origem e entrar para a parte do processamento. Então a gente tem a fonte de dados, a parte que pega e orquestra essa fonte de dados, e aqui a gente entra no processamento. Esse processamento, pode ver que as duas camadas eles caem aqui. Então aqui a gente tem a gente tem o Spark como sendo o principal framework para trabalho em cima de processamento de Big Data, tanto para streaming quanto para batch. Então aqui tem o Spark, tem o Databricks como uma referência, que talvez seja uma das principais ferramentas hoje que vem entregando esse tipo de situação. O Spark ele é muito bom, ele gera muito valor em cima do processamento, devido à sua arquitetura, à sua estrutura, de como ele trabalha, distribuindo o processamento. Então, ele é muito interessante, muito poderoso. Saindo do processamento, a gente tem uma camada que é o Serving Layer, que é uma camada de entrega, realmente para onde o dado vai ser usado. E tem N opções também, pode ser um Data Warehousing, pode tanto da Amazon quanto da Azure quanto do Google, pode ser o Hive, o Opspace, ou é Open Source, desculpa. Tem o Cosmos DB, então é um lugar onde tanto o cientista como o analista de dados vai plugar e vai conseguir pegar esses dados, interpretar e usar para gerar valor. Então, aqui seria mais ou menos a arquitetura básica de uma camada de uma arquitetura de Big Data. Com isso, eu vou repetir aqui as etapas. Então, a gente tem uma etapa de data sourcing, uma etapa que vai pegar o dado, fazer a orquestração, dividir isso em processar e armazenar em uma camada de entrega. Então, é uma arquitetura agnóstica, porque dependendo da nuvem, as ferramentas mudam, mas no próximo passo, a gente vai entender um pouquinho mais como funciona essa ideia de deixar agnóstico, porém quais as opções que eu tenho, como que eu consigo comparar entre as nuvens. O que e como estudar? Como deu para ver aqui no slide anterior, é muita coisa que pode ser mudada. Eu tenho cloud da Amazon, tenho da Azure, eu tenho Google. Putz, como que eu consigo fazer todo esse processamento de ideias e entender tudo isso? Vamos lá, começando com uma coisa bem simples aqui, que basicamente todas as clouds, as principais, aqui eu estou colocando as três principais, elas vão ter ferramentas que se correspondem umas às outras. Então, se eu estou na Amazon e uso tal ferramenta, qual ferramenta da Azure consegue entregar parecido, consegue entregar similar, ou da Google também. Existe esse site comparecloud.in, que ele vai dar uma lista de ferramentas e suas respectivas associações às outras clouds. Aqui eu coloquei alguns exemplos, são prints tirados desse site. E aqui eu fiz um fluxo de ETL, processamento, armazenamento e disponibilização, que são parecidos com os nomes das categorias desse site. Então, para conseguir fazer essa analogia, eu peguei esse fluxo e coloquei aqui. Começando com o ETL, que é o Extract, Transform e Load, temos aqui a opção da Amazon, a opção da Azure e da Google. Para a Amazon tem o Data Pipeline, o Glue e o Simple Workflow Service. E aqui da Azure tem o Data Factory, que eu trabalhei bastante com ele já, o Data Catalog e Logic Apps. E já da Google temos o Data Prep e o Composer, que está em beta aqui. Ainda não sei se está atualizado, não conheço muito de Google, mas foi o print do quando eu peguei desse site. E aqui embaixo eu coloquei uma opção, que ela é open source,
que ela pode ser usada, instalada em qualquer uma das clouds. Então aqui vai ter bastante coisa aqui de material explicando como fazer isso. Cada cloud provavelmente vai ter o seu serviço ali ensinando, que é o Airflow, que é uma ferramenta poderosíssima para a gente conseguir fazer a orquestração dos ETLs. Eu venho usando agora na JVB e tenho gostado demais, então eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena em dedicar um tempo se você está começando e não sabe por onde começar, ou você não tem uma cloud definida para estudar. O Airflow é uma ótima opção. Acho que aqui é uma ótima opção mesmo. Então, se você precisa entender um pouquinho mais e quer começar nessa área, se focar no Airflow vai ter um valor muito agregado na sua carreira. Entrando para a parte de processamento, continuamos aqui com a comparação. A Amazon EMR, que é o que eu uso hoje. Tem aqui o HD Insights da Azure e o Dataproc também da Google. Porém, eu coloquei uma outra opção que está disponível nas três nuvens, que é o Databricks, que a gente falou um pouquinho lá na questão de arquitetura, que é uma ferramenta simplesmente fantástica, muito poderosa. Gostei muito de usar ela, eu acho que dá muita dinamismo, dá muito dinamismo para quem está usando, dá muita opção. Então, vale a pena aqui para a parte de processamento. Se você está começando agora e quer focar em alguma ferramenta, o Databricks é um ótimo começo. E com ele você pode desenvolver em SQL, em Python, em Java, ou seja, você tem várias linguagens aqui, se você conhece um pouco, que você consegue ter uma familiaridade melhor. Então ele é bem flexível e dá essa oportunidade de você, com o seu conhecimento prévio, poder já adaptar a aprendizagem. E tem bastante material também, então é bem interessante mesmo. Então aqui ficam minhas duas dicas, tanto para a ETL quanto para a Databricks. Se vocês começarem a entender muito de Airflow e Databricks, já fica muito mais tranquilo conseguir um trabalho de engenheiro de dados. A parte de armazenamento. Armazenamento seria o Data Lake. Então, tudo isso aqui é processado, vai lá, a gente pega da origem e processa, faz as transformações necessárias e armazena isso dentro de um Data Lake. Aqui temos da Amazon o S3, da Azure tem o Blob Storage e o Data Lake mesmo, que é outro nome, porém não estava em outra categoria, acabei pegando só o Blob Storage do Print, e o Cloud Storage da Google, mas todos têm basicamente a mesma similaridade entre eles, porque a ideia aqui é você ter uma estrutura que forneça uma organização para os teus dados, que ele sirva de fonte de verdade. Então, que você consiga, pode ser que ele tenha camadas dentro desse data lake, que ele seja distribuído por várias camadas de tratamento, uma camada que entra o dado cru, uma camada que vai ter esse tratamento em cima, limpeza de dados, cruzamento entre dados e uma camada que seja de entrega. Geralmente ela é uma camada espelho para a serving layer que a gente viu lá no passo da arquitetura. Então, as três têm um parecido a entrega, tem muita tecnologia em volta para aguentar muito dado. Então, aqui nessa parte de armazenamento, qualquer uma das três vai aguentar um volume gigantesco de dados. Isso é bem legal, porque é o que a gente precisa hoje em dia, como a gente viu, em um minuto de internet acontece muita coisa, então acho que as plataformas estão evoluindo muito para que a gente consiga usar isso. E aí a camada de disponibilização, que é muito mais como se fosse olhando já para um data warehouse que facilita ali a usabilidade do dado. Então eu separei também as três clouds, que tem o Amazon Web Services, que é da AWS, e o Redshift, da Azure, que é o Data Warehouse. Agora mudou o nome para Synapse Analytics, mas no site ainda não tá atualizado. E o BigQuery, da Google. Ambas também, muita tecnologia em volta, aguentam um volume absurdo de dados, mas eles têm essa integração com o Data Lake. Então, na arquitetura hoje em dia tem essa. A gente coloca no Data Lake, usa a tecnologia para fazer a integração, então existe todo o processamento fica em cima da camada de processamento e não na camada que vai disponibilizar o dado. Isso é uma diferença bem grande. Então a gente deixa as ferramentas parrudas que têm capacidade de processar muito dado para
para fazer isso, e a camada de disponibilização são camadas que vai ter vários acessos, que consegue distribuir esses acessos e fazer que o negócio consiga gerar valor através dos dados. Ok? Então vamos lá. Próximo tópico: como estudar. Estudando, eu acho que um principal conceito aqui seria usar a própria documentação das clouds. Se você tem na tua empresa aí, você já trabalha ou está trabalhando com alguma cloud específica, se vai lá na documentação dela e procura sobre cenários. As três, a que menos eu usei até hoje é do Google, mas tenho certeza que tem muita documentação, muito cenário, muito vídeo explicando como as coisas são feitas, como que eu devo fazer nesse caso. Então, eu aconselho muito a investir um bom tempo nisso, porque realmente se bebe da fonte. Então, não tem como é validado, tá todo o conhecimento tá ali. Isso é bem importante, uma coisa que parece até meio simples, mas não tem muito como fugir. Ou tem outras plataformas também, como a Coursera, a Udemy e a Pluralsight, que fornecem vários cursos que você consegue ter uma visão mais geral de como funciona isso, né? Eu gosto muito da Pluralsight, acho que tem um conteúdo muito rico lá. Ela tem vários cursos com um caminho de aprendizado, então isso é bem legal. Eu gosto muito da Udemy quando eu preciso aprender alguma ferramenta. Eu quero entender o contexto dessa ferramenta. Eu vou lá na Udemy, procuro um curso bem avaliado, que tem comentários falando muito bem do curso, assisto e tenho uma noção. Então, eu acho que é uma forma que eu, pelo menos, uso para buscar um conhecimento mais rápido, entender uma visão geral, e a partir dessa visão geral, eu consigo tentar encaixar no que eu estou usando no dia a dia, e aí eu começo a usar mais a documentação específica dessas fontes de dados para conseguir fazer o meu uso no dia a dia. A Coursera tem vários programas de ensino que tem parceria com universidades do exterior também, então isso é bem legal, vale a pena dar uma olhada lá. São cursos mais longos, mais pesados, mas se você já sabe, já tem um caminho mais concreto para seguir, vale muito a pena. Mas eu acho que, claro, tem outras N opções. Coloquei algumas aqui só para ilustrar, mas a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa boa, muita coisa não tão boa. Então essa curadoria às vezes é um pouco complexa de entender como que a gente consegue fazer essa limpeza de conteúdo e realmente agregar. Então não é tão simples, não existe uma bala de prata, não existe um curso que você vai lá, faz ele sair informado e sabendo de tudo, que é impossível, isso é impossível. No começo até é um pouco frustrante, eu acho que todo mundo passa por isso, que a gente começa a pesquisar coisa, vendo que tem muito mais coisa para pesquisar e acaba dando um certo desespero. Eu também passei por isso e acho que ainda passo, é normal, mas sempre foca em fontes confiáveis que vale muito a pena. Mas eu quero deixar minha principal dica aqui, que é o LinkedIn. É o LinkedIn, é o networking. Você bater papo com quem realmente trabalha na área. Ah, tem aquela empresa que eu acho interessante a forma que eles trabalham, eu gosto do jeito. Ou será que eles têm engenheiro de dados lá? Ah, vai lá, LinkedIn, empresa tal, engenheiro de dados. Apareceu, se conecta com a pessoa, bate um papo, pergunta como é. Eu já fiz isso muito, faço isso muito. Acho que o LinkedIn é uma ferramenta incrível. A gente precisa usar ela de fato para que possa gerar valor para a nossa profissão também. Então, tá cheio de gente, muito gente boa, muito pronta para ajudar. Talvez se você der azar e não achar alguém tão pronto assim para ajudar de primeira, vai procurando mais, adiciona mais gente, mas usa a ferramenta. A minha dica principal aqui é procura pessoas, referências ou pessoas que trabalham com o que você está buscando, nesse caso específico, engenharia de dados, e bate papo, chama para conversar, pergunta, tira dúvida, pergunta qual ferramenta, qual arquitetura que é usado, como que vocês fazem isso, como fazem aquilo. Então, eu acho que vale muito a pena sim. Essa é a minha principal dica de como aprender, porque aqui a gente consegue ter um contato já com a vida real e ainda mais conseguir ótimos contatos. Pergunta número 4: qual a principal missão do engenheiro de dados? Então, a gente viu bastante aqui sobre arquitetura, papéis, como que eu estudo, mas aqui, Ivan,
Qual a principal missão? Na minha opinião, a principal missão do engenheiro de dados é ajudar a democratizar os dados. Como assim? A gente viu que 1 minuto de internet no ano passado gerou muita coisa. Só que, como eu comentei naquele slide, se isso não tiver disponível para as pessoas usarem, seja em uma companhia, seja onde for, não tem muito valor. Então aqui entra o papel que é democratizar, ajudar a levar esses dados de uma forma mais tranquila para várias pessoas. Acho que é uma missão muito árdua, é muito difícil, porque vamos fazer uma analogia aqui. Quando você está fazendo um jantar para 5 pessoas, é uma coisa. Você consegue se virar, você consegue cozinhar. Mas fazer um jantar para 1.000 pessoas é totalmente diferente. Apesar de ser ainda um jantar, serem pessoas, sem você ser o cozinheiro, o tipo de trabalho é muito diferente. Então, acho que essa analogia vem para casar aqui, porque a gente precisa entregar isso de uma forma sustentável, escalável e que ajude as pessoas a usarem esses dados, que não complique a vida delas, que ela seja simples, que consiga integrar no dia a dia e com isso poder fazer cada vez mais análises, usar mais e entregar valor que a companhia precisa. Então, para mim, essa frase aqui eu sempre levo como um guia na minha cabeça. Eu sempre acho que a democratização dos dados é uma coisa muito importante. Ajudar a construir uma cultura data-driven, orientada a dados, é muito importante e passa muito pelo papel do engenheiro de dados. Então é uma frase que eu gosto muito e eu acho que vale a pena ficar com isso em mente para quando a gente assumir esse papel aí de engenheiro de dados, poder fazer o melhor sempre. Pergunta número 5. Ok, Ivan, você falou de seguir no LinkedIn, mas tem alguém aqui que se consiga falar já para buscar ali uma referência, buscar um papo, ver o conteúdo que ele gera? Com certeza tem. Aqui tem algumas pessoas que eu já que eu sigo, que eu consumo o conteúdo deles e acho que vale muito a pena vocês também interessados em engenharia, interessados em dados no geral. Primeiro, Lua Moreno, comentei daquele slide do curso que eu fiz de Databricks, ele está lançando vários conteúdos, sempre tem muita coisa no canal do YouTube dele, no próprio LinkedIn também, então ele faz cursos no nível bem legal. O André Sionek, ele fez um bootcamp com ele há pouco tempo também, foi muito interessante. É um cara que conhece muito, tem uma didática bem legal, gera alguns insights legais no LinkedIn dele, também vale muito a pena bater um papo com ele. E se quiser fazer o bootcamp dele, eu fiz e achei muito legal. O Alan Sen é outro cara também que é uma referência nessa parte de engenharia de dados. Ele trabalha na DataSprints, um dos fundadores, e então ele gera muito conteúdo também. É muito conteúdo de qualidade. E aí, com isso, a gente consegue ter já uma curadoria e pegar os feras que já conhecem muito para ajudar a gente. O Ricardo Capra, ele foi um dos meus professores na pós da PUC do DRS. E eu acho que nesse caso aqui ele não é uma referência em engenharia de dados, mas é uma referência em dados. É um cara que sabe demais, estuda demais, fez muitos projetos para a gente, muito importante. Então tem muito conteúdo de extrema qualidade no perfil dele, no site dele, vale a pena dar uma investida ali. E por fim, uma comunidade, Data Hackers, inclusive o Alan Seng faz parte ali também, então é uma comunidade de data, de dados que as pessoas se ajudam, as pessoas se conversam, tem canais, tem o Slack, tem o blog, tem o podcast deles que é muito bom, então são fontes de conhecimento aqui que vale muito a pena explorar, vale muito a pena investir um tempo e ver o que está sendo falado, entender tendências. Mas a minha dica é, se você está vendo isso, tem muita coisa que você não conhece, não se desespere. É normal, o mercado é muito ágil, é muito rápido. Foca, mas sempre fica de olho nas tendências. Ah, eu estou estudando aqui, estou aprendendo um orquestrador, que é com Airflow, ou estou pegando o Databricks com Spark, PySpark, mas já estão falando de outras ferramentas. Ok, não se desespera. É sempre assim, é uma enxurrada de informação, mas vai se preparando, vai galgando que eu acho que chega lá e
E lembrando que as empresas têm contextos muito diferentes, então às vezes o que funciona bem para uma, para outra é diferente. Eu acho que é legal esse intercâmbio de soluções. Acaba agregando muito, mas só tem que cuidar muito para a gente não ficar muito ansioso ou desesperado em querer aprender tudo, porque realmente é impossível aprender tudo. E para finalizar, queria pedir para vocês darem feedback para mim, me adicionarem lá no LinkedIn. Tá aqui o meu QR Code, bate ele aqui, adiciona lá, fala o que você achou da palestra, se serviu, fez sentido, não fez sentido, o que você gostou, o que você concorda, o que você não concorda. Ah, queria saber mais sobre alguma coisa, ou foi muito rápido isso, queria entender mais, estou super aberto, eu acho que eu gosto muito dessa interação. Coloca lá quando for me adicionar que você participou da palestra, só para a gente saber já. Então, opa, tô aqui, ó, recebendo o convite, sei que já viu. Ah, isso aqui foi legal, queria saber um pouco mais disso. Eu tô super aberto para a gente bater um papo. Acho que isso é muito legal. E quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, mais ajuda quem está querendo se descobrir em alguma área nova, querendo mudar de área. Ou se você virou engenheiro de dados por outro caminho, me conta também. Acho que vai ser legal trocar uma figurinha, como que vocês estão trabalhando, como que vocês não trabalham, ou queria trabalhar e não está dando. Então, essa experiência eu acredito muito no poder do LinkedIn, já falei isso, gosto muito e vamos explorar bastante. Espero que tenha sido proveitosa essa palestra e que vocês fiquem saudáveis, bem, nesse, nesses tempos meio estranhos que a gente está vivendo, mas eu agradeço demais, muito obrigado mesmo pela atenção e até a próxima.